Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro, do Platão. Estamos no momento em que Sócrates conversa com Fedro, ambos estão analisando os discursos que foram feitos até agora. E eu parei quando Sócrates dizia o seguinte, sobre o discurso do Lísias, né? Sem dúvida que esse homem está longe de nos oferecer o que procuramos, pois não começa o discurso pelo princípio, mas pelo fim, como os que tentam nadar de costas. Começa pelo que o amante poderia dizer ao amado, uma vez o amor extinto, não é, Fedro? Como vocês sabem, né, tem muitas peculiaridades esse livro e evidentemente aqui estou comentando algumas coisas. A ideia é que a gente possa estar buscando entender e procurar, usando aqui as próprias palavras do Platão, né, entender por que ele está nos falando, por exemplo, sobre essa questão do discurso. Ele acaba de dizer aqui, né, que está longe de nos oferecer, que algumas vezes esse discurso está longe de nos oferecer o que procuramos. Então, só aí a gente já poderia parar e se perguntar, né, o que de fato ele quer dizer com isso? O que estamos procurando? E se quando estamos procurando alguma coisa, se estamos conseguindo ler corretamente os discursos. Quais discursos? Os nossos discursos e os discursos dos outros. Lembrando, né, só voltar a algo muito importante, que quando começamos esse livro, ele começa com uma frase que eu citei logo no início, que é o Sócrates dizendo: para onde vais a esta hora, meu caro Fedro, e de onde vens? Eu comentava sobre isso no início dessa leitura, falando sobre por que será, né, que Platão começa a obra nos dando uma ideia de movimento. E falamos então sobre o fluxo da nossa alma. E aí, mais para frente, dentro desse próprio livro, ele vai nos mostrar algumas forças que existem dentro da nossa alma, que é essa ideia do cocheiro, a razão, o cavalo, que é ligado aos prazeres, aos apetites, e o outro cavalo que é mais do pudor, e a honra, né? Então, o lado esquerdo, o lado direito, e o cocheiro que tem que conduzir. Então, temos esse fluxo da nossa alma constante, temos essas forças aqui na dualidade, e temos o amor sendo discutido aqui, e muitas imagens já se apresentaram até agora sobre os deuses, por exemplo, que buscam a verdade, né? Sobre o homem, né? E os diferentes tipos de homens, aqueles que são mais semelhantes a alguns deuses, outros não. Então ele já apresentou isso, quer dizer, mostrando que existem diversas pessoas, né, e que essas pessoas elas têm semelhanças com alguns tipos de deuses ou não, pelos seus interesses, vamos dizer assim, de uma maneira bem simplificada. E agora ele está nos falando sobre o discurso, que é a importância da gente entender para que a gente possa, inclusive, ter o maior domínio sobre nós mesmos com essa razão, com esse cocheiro, entendendo todas essas forças, compreender os discursos que vão fazer com que a nossa alma possa se dirigir mais para essa busca da verdade, que é viver de acordo com os deuses que já foram citados, inclusive, né, esses deuses que têm essa possibilidade de viver, né, vendo a verdade, ou a gente sendo influenciados por discursos que não têm princípios, por exemplo, corretos, que eles começam pelo fim, que eles começam de costas e que, portanto, não nos permite, né, fazer essa compreensão de nós mesmos e dos outros, né, fazer essa busca. Então, aqui eu resolvi hoje começar fazendo um breve lembrete de coisas distintas que foram ditas e que estão amarradas dentro de um mesmo texto por um mesmo objetivo. E aí é interessante a gente lembrar sobre isso, né, que o Platão já nos disse, olha, um discurso tem que começar pelo princípio, sempre. Então, se estamos analisando alguma coisa, por exemplo, de que forma estamos lendo esse livro, de que forma estamos entendendo as coisas, a gente precisa ir
treinando nesse caminho. Então vamos continuar. Fedro, sim, Sócrates, ele limita-se a falar do fim. Sócrates, e que mais dizer? Não te parece que as frases do discurso estão mal ordenadas? Que a segunda frase deveria ocupar o segundo lugar, o mesmo se podendo dizer das demais? Não sou muito competente em matéria de discursos, mas, mesmo assim, fiquei com a impressão de que o autor escreveu com audácia o que lhe veio à cabeça. Por acaso conheces alguma regra logográfica que o tenha levado a ordenar o discurso desta maneira? Fedro, és muito ingênuo se pensas que sou capaz de penetrar em todos os artifícios da eloquência de Lísias, ou seja, Fedro aqui se apresentando como uma pessoa ingênua nesse sentido de conseguir compreender, mais profundamente essa arte da eloquência. Sócrates, eis, portanto, um ponto que não discordarás. Todo o discurso deve ser formado como um ser vivo, ter o seu organismo próprio, de modo a que não lhe falte nem a cabeça nem os pés, e de modo a que tanto os órgãos internos como os externos se encontrem ajustados uns aos outros em harmonia com o todo. Fedro, não poderei negar isso. Ora, diz Sócrates, examina o discurso do teu amigo e diz-me se nele se encontram essas condições. Em breve verificarás que mais parece o epitáfio que, segundo a tradição, foi gravado no sepulcro de Midas, rei da Frígia. Fedro, que inscrição é essa? Sócrates, o seu teor é este. Abre aspas agora para esse epitáfio, que é atribuído a autoria dele ao poeta Cleóbulo de Lindos. Vamos então ouvir isso. Esse epitáfio. Abre aspas. Virgem de bronze jazo no sepulcro de Midas. Enquanto correr a água e as grandes árvores renovarem as folhas, de pé sobre seu túmulo onde faço meu... de pé sobre este túmulo onde faço meu pranto, direi a todos os que passam, aqui repousa Midas. Fecha aspas e acabou esse discurso. Aí continua Sócrates dizendo, já terás notado que qualquer um desses versos pode ocupar indiferentemente o primeiro ou o último lugar? Ou seja, ele está falando especificamente desse texto que não tem essa ordenação, como ele diz que deve ser para que a gente possa colocar em primeiro lugar aquilo que é o mais importante e aí ajustar o discurso para quê? Para que os outros possam ter uma compreensão, porque se eu não sei colocar essa ordenação naquilo que eu falo, ou não tenho como colocar essa ordenação naquilo que eu ouço, ou o outro não faz isso quando diz para mim, é mais fácil, de que eu me perca dentro disso mesmo, E aí Fedro vai responder, zombas do nosso discurso, Sócrates. E veja que interessante que aqui, como é que eles estão fazendo análise das coisas? Através do diálogo. Outra chave que o Platão nos dá para a busca da verdade, Quando Sócrates conversa com as pessoas, Platão está nos dizendo que através do diálogo filosófico se busca a verdade. Continuando então, Sócrates, então, para que não te amofines, vamos pô-lo de parte, embora esse discurso seja abundante em exemplos que poderiam ser deveras úteis a quem tentasse imitá-lo. Atentemos nos outros discursos, pois, a meu ver, contém motivos importantes para quem discuta a arte da oratória. Fedro, podes dizer-me a que te referes? Sócrates, quero dizer que ambos os discursos se contradizem, pois um afirma que se devem conceder favores ao apaixonado e o outro ao que não se encontra apaixonado. Fedro, sim, e com ardor, e com que ardor o afirmam? Sócrates responde, confesso que esperava utilizasse a palavra exata, com ardor.
Com efeito, era isso mesmo que estava pensando. Uma fúria. Eis o que ambos dissemos, não é verdade? Fedro, sim. Novamente aqui Platão nos apontando a utilização de palavras exatas para a compreensão das coisas. Sócrates, mas a loucura, como sabes, comporta duas espécies, uma devida às doenças do corpo, outra proveniente de uma inspiração divina, que atira conosco para fora das regras rotineiras. Fedro, assim me parece. Sócrates, no que diz respeito ao delírio divino, dividimo-lo em 4 espécies, cada uma das quais provém de um Deus determinado. O sopro divinatório de Apolo, a inspiração mística de Dionísio, a impressão poética das musas e, enfim, a inspiração amorosa de Afrodite e Eros. Vou ler só mais um pouquinho e parar. Também afirmamos a excelsa superioridade da inspiração amorosa, e não sei como, nós que também somos tocados pela inspiração divina do amor, ora fugindo, ora aproximando-nos da verdade, ao compor um discurso não totalmente isento de sentido, acabamos por compor um hino mitológico a Eros, o deus dos jovens, o teu, o meu Deus, Fedro. Vou parar por aqui, pessoal, continuamos amanhã, se Deus quiser. Acho que está bem claro aqui, né? Essa discussão ela vai se aprofundar na sequência, a gente continua então comentando um pouquinho mais sobre isso. Beijos para vocês, pessoal, até amanhã. Bye, bye.